Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso encontro especial para estudo da Palavra de Deus. Este vídeo ele tem como propósito único e exclusivo levar você a fortalecer a sua fé e principalmente aumentar a sua esperança. O nosso tema de hoje é um tema interessante. É sobre uma mensagem de amor. Bom, no mundo que nós vivemos hoje, recebemos mensagens de vários lugares. Mas eu quero falar para você hoje sobre uma mensagem de amor específica para você. Veja bem, queridos, eu quero fazer uma pergunta para ti. Que base nós temos para afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? Muitos falam, muitos afirmam, mas realmente a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, veja bem. Vamos ler Gênesis capítulo 3, o verso 8 até o verso 10. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e nós vamos abrir para poder ver o que a Bíblia fala sobre ela mesma. Gênesis 3, versos 8 a 10. O texto bíblico diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e a mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Antes de nós falarmos aqui sobre a questão do erro de Adão e Eva, eu quero falar para vocês sobre o relacionamento entre Deus e o homem e a mulher. Perceba que o texto fala que na viração do dia, ou seja, na mudança do dia para a noite, no pôr do sol, Deus foi ao encontro de Adão e Eva. Deus falava de forma direta a Adão e Eva. Era o privilégio que eles tinham. Mas veja bem, aconteceu uma grande tragédia. E essa tragédia atrapalhou este relacionamento, porque Deus conversava pessoalmente com Adão e Eva. Queridos, essa tragédia foi a entrada do pecado. O pecado tirou de Adão e Eva o privilégio de poder falar com Deus face a face. Outra coisa que nós precisamos entender é que quem fez essa separação não foi Deus. Quem separou o homem de Deus foi o inimigo. O inimigo separou o homem de Deus. Lembre-se disso. E hoje, o homem consegue ver a face de Deus assim como Adão e Eva? Queridos, infelizmente hoje nós não podemos ver a face de Deus, porque senão os nossos pecados fariam como que nós estaríamos completamente fulminados. Mas veja bem, Deus tem uma solução divina para esta tragédia humana. Olha que legal, uma solução divina para esta tragédia humana. Qual é a solução de Deus? Deus escolheu um grupo de pessoas para escrever a Bíblia. Já que Deus não poderia falar face a face, Deus então escolhe algumas pessoas para escrever a sua palavra, para escrever o assim diz o Senhor. Além disso, queridos, eu quero dizer para você que mesmo a Bíblia tendo sido escrita por homens, você pode confiar na Bíblia. Eu posso confiar na Bíblia e nós vamos ver motivos pelos quais nós podemos confiar na Bíblia. Veja, nós temos pelo menos 4 evidências para ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não a palavra de Deus audível, mas sim a palavra de Deus em letras. Veja bem, queridos. Primeira evidência. A primeira evidência é a evidência interna. A própria Bíblia testifica da própria Bíblia. Veja bem, olha só o que a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o verso 16 diz. Está no Novo Testamento, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o verso 16. O texto bíblico fala assim, 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Perceba que a própria Bíblia diz que toda ela, é útil para o ensino, para a repreensão, para poder nos mostrar o caminho certo. Só que não é só esse texto, não. Tem o texto também, queridos, de 2 Pedro, capítulo 1, o verso 20 a 21. Vá um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, 2 Pedro,
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, o verso 20 e o verso 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Perceba que a Bíblia mesmo, ela se testifica, dizendo que toda a Bíblia é inspirada e, além disso, dizendo que toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. Não foi um homem apenas que decidiu escrever palavras para poder encher o coração das pessoas, mas sim foi um homem levado pela inspiração do Espírito Santo que escreveu essas palavras que hoje nos dão fé, esperança e principalmente amor. Mas veja bem, há uma segunda evidência. E essa segunda evidência é a ciência que revela. A ciência revela que a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, queridos, há um navegador muito conhecido que é Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo dizia que a Terra era redonda. Ele afirmava isso. Só que olha só o que a Bíblia falava há tempos antes do que Cristóvão Colombo. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, o verso 22. O verso 22 diz assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Perceba que Isaías já falava sobre a redondeza da terra, ou seja, uma confirmação daquilo que hoje é um grande debate. Mas, queridos, a terra é redonda. Biblicamente, e historiadores e navegadores confirmam isso. Mas, queridos, há uma terceira evidência, que é a evidência profética. A Bíblia falava que o amor de muitos esfriaria. E aí nós temos a cena de aquele menino que morreu tentando fugir da perseguição em sua nação. Que triste. Sabe por quê? Porque o amor esfriou. Porque ninguém mais quer ajudar ao próximo. A Bíblia também fala sobre guerras, sobre fomes, epidemias que nós estamos vivendo. Então perceba que há evidências proféticas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque eu pergunto, será que homens já poderiam ter a ideia de que haveria guerras, fomes, pandemias e principalmente o amor de muitos esfriaria? Com certeza não. Mas a quarta evidência, e a mais bela de todas, queridos, é a evidência do poder transformador. Uma pessoa que tinha uma vida completamente bagunçada, completamente atrapalhada, depois que encontrou a palavra de Deus, tem sua vida transformada, acaba tendo uma família saudável, acaba tendo uma família harmônica, tem o privilégio de poder ser uma pessoa diferente. Por quê? Porque através das palavras da Bíblia, ela foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Essa evidência, não há nenhum argumento que possa se contrapor, porque uma vida transformada é a maior evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas veja bem, queridos, nós temos que entender isso através da Bíblia. Salmo 139 nos fala assim, Salmo 139, versos 8 até o 10, que diz assim: Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá o guiar da tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, Deus está em todos os lugares. E onde Ele se revela a mim e a você, além de se revelar na natureza, Ele se revela através da sua palavra. Mas veja bem, queridos, nós precisamos entender que a Bíblia não é apenas a palavra de Deus. Ela é uma mensagem de amor ao ser humano. Se você ainda não recebeu uma notificação de uma mensagem amorosa, se você ainda não recebeu uma declaração no Facebook, ou de repente não tem nenhuma foto apaixonada no Instagram, ou nem um vídeo diferente no TikTok, alguém mencionando o amor a você, eu quero falar para ti que toda vez que você pegar
este livro aqui, você encontrará uma mensagem de amor de Deus para você. Sabe por quê? Porque Deus não apenas lhe ama, Ele quer se revelar a você. E a maneira que Ele encontrou, em virtude do pecado, foi através da escrita, através da sua palavra, através da Bíblia. Queridos, nosso estudo de hoje é apenas uma introdução àquilo que você vai responder no seu questionário que está aí. Mas veja bem, o nosso próximo estudo, já vou dar um spoiler para você, é sobre a criação. Realmente, foi Deus que criou os céus e a terra? Ou nós viemos de uma grande explosão? Ou, de repente, nós viemos da evolução? Queridos, para que a gente possa entender esse próximo tema, eu preciso primeiro aceitar a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Estude aí, responda as perguntas que tem nesse questionário online e eu tenho a certeza de que você confirmará a sua fé, a sua esperança, mas principalmente confirmará que a Bíblia não é um livro apenas escrito por homens, mas sim que a Bíblia é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Um abraço.